E o primeiro nível de fé, nós vamos ver ali em Mateus 6:25. Vai dizer assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida muito mais que o mantimento e o corpo muito mais que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhais para os lírios dos campos, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Aqui nós temos o primeiro momento que Jesus chama os seus discípulos de homens de pequena fé. Então, pastora, qual que é o primeiro nível da fé? É o nível da fé da provisão. É você saber que o Senhor irá prover tudo. Só que essa é uma grande dificuldade. Porque você quer merecer a provisão do Senhor. Provisão é alimento, é roupa, é o básico. Eu não estou falando aqui de grandes promessas, de grandes bênçãos. Eu estou falando do básico. Por isso que é o primeiro nível. É você entender que o básico o Senhor vai prover. Você entender que o alimento não vai faltar. Mas você quer merecer. E por isso muitas vezes a gente duvida. Mas deixa eu te dar um exemplo. Eu ainda não sou mãe. Um dia eu serei, amém? E deixa eu te falar. Meu filho ainda não nasceu. Mas quando ele nascer, ele vai morar na minha casa, ele vai comer a minha comida, ele vai vestir as roupas que eu comprar para ele vestir. E eu vou te perguntar, ele mereceu aquilo? Não. Não é porque ele merece, é porque ele é meu filho. Não é porque você merece, é porque você é filho. Então as pessoas elas têm dificuldade de entender a paternidade de Deus. A provisão tem a ver com paternidade. Um pai não vai deixar faltar comida para o seu filho. O pai deixa de comer para dar de comer ao filho. E assim é o nosso pai. Nessa noite o Senhor quer que você rompa essa barreira. Porque é o nível mais raso da fé. Enquanto você não entender que Ele vai prover o alimento, você não consegue ir para um novo nível nele. Porque você ainda está no mais raso. Então você precisa entender que a provisão de Deus, ela não é porque nós merecemos. Ela é porque nós somos filhos. Mas alguns podem estar pensando aqui, pastora, mas e como é que eu faço para ser filho? O que é mais lindo, não tem muito o que fazer. É você levantar sua mão e aceitar Jesus de todo o teu coração. Porque todo o resto Ele já fez. Ele já morreu. Ele já pagou esse preço. Existe um pai que está adotando. E Ele está te adotando. Você só tem que aceitar. Isso é o mais lindo. Não tem muito que a gente possa fazer quanto a isso. Isso aqui, por isso é o nível mais raso. Porque tudo Jesus já fez. A gente só recebe, irmão. E aí você fala assim, pastor, esse nível eu já passei. Glória a Deus pela sua vida. Você já está muito na frente de uns 50%, irmão. Que ainda está no nível da provisão. Qual que é o próximo nível, pastora? Aí vocês vão abrir comigo em Mateus 8, 23. E entrando ele no barco,
Seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui já é um outro nível. Jesus, ele multiplicou o pão para os discípulos e para a multidão. Mas tem um momento em que Jesus chama os discípulos. E ele fala: vamos passar para o outro lado. Duas coisas. Primeira, passar para o outro lado. Não existe nada tão bom na sua vida que não possa melhorar. Não existe nada que está tão maravilhoso que Deus não pode fazer muito melhor. Então sempre Deus vai te chamar para ir para um novo nível nele. Deus sempre vai te chamar para ir para um outro lado. Mas ele chama discípulos. Existe uma grande diferença entre a multidão e os discípulos. Para você ser discípulo, você tem que deixar de ser multidão. A multidão ainda está no primeiro nível de fé. O discípulo entra no barco com Jesus. Discípulo é aquele que serve a multidão. Sabe como é que você vai saber se você é multidão e discípulo? O que a multidão fazia nos tempos bíblicos? O que ela fazia? Muito simples. A multidão, ela ouvia o sermão e ia embora. Então, se você apenas escuta e vai embora, você é multidão. Agora, se você serve a outros, você é discípulo. Discípulo é aquele que está mais próximo. Discípulo é aquele que quer gerar Cristo em outros. Seja discípulo.